Os jogos são algo muito importante na nossa vida, eu acho. Mas tem algo que existe em quase todos os jogos, que são os segredos, os mitos, as lendas, os mistérios. E existem aqueles mistérios que são conhecidos pela comunidade, mas tem aqueles que ninguém conhece, alguns que são assustadores e aqueles que não têm solução. Então eu resolvi fazer esse iceberg de mistério dos games, dos jogos, dos videogames, dos videojogos. Então se prepara, prende a respiração, porque nós vamos mergulhar nesse iceberg. Muitas pessoas acham que o Luigi estava no Super Mario 64 por causa de uma placa que ficava atrás do castelo, que muitos achavam que estava escrito L is Real 2401. Então com isso surgiram muitos métodos para desbloquear o Luigi, mas nenhum desses métodos funcionava. Mas ele é real. Um tempo atrás foi descoberto que ele estava nos arquivos do jogo. A lenda do pé grande. Essa lenda fala que próximo ao carro fantasma, no Back of Beyond, em alguns horários específicos da noite, você poderá achar um pé grande. Mas claro, ele não é real. Os vídeos que tem mostrando ele são apenas mods. Mas tem uma missão no GTA V que faz referência ao pé grande. Provavelmente o maior mistério do GTA V. No topo do Monte Chiliad tem uma mini casinha, uma mini cabana. E nela tem um mural bem estranho. E parece que até hoje algumas coisas desse mural não foram solucionadas. Voltando ao San Andreas, próximo ao aeroporto abandonado do deserto e próximo à Área 69, tem um pequeno buraco com algo que aparenta ser corpos. E ninguém até hoje sabe por que esses corpos estão aí, quem são essas pessoas. Alguns dizem que quem enterrou os corpos foram alguns caras do vídeo GTA San Andreas The Introduction, onde mostra dois doidos enterrando algo. E alguns dizem que quem enterrou foi uma pessoa de uma das rádios do jogo, que admitiu secretamente que ela enterrou os corpos, mas eu acho bem provável essa teoria. Em 2013, ocorreu o crash dos videogames por causa do jogo ET do Atari, e muitos jogos foram enterrados em um deserto. Porém, algumas pessoas não acreditaram nessa história, então isso virou uma lenda. Até que em 2013, quando uma escavação que foi patrocinada pela Microsoft, no meio da escavação eles acharam fitas tanto do ET quanto de outros jogos. Uma teoria que muitos especulavam era que Super Mario Bros 3 se passava em uma peça de teatro. Então algum ano aí que eu não lembro qual era, mas se eu lembro eu vou botar aí na tela, Shigeru Miyamoto confirmou que sim, Super Mario Bros 3 se passa em uma peça de teatro. Essa é com certeza uma das lendas mais controversas do mundo dos games, eu acho. Eu não vou detalhar muito sobre Herobrine, pois eu já estou produzindo um vídeo sobre ele. Existe uma teoria que falava que embaixo desse caminhão tinha o Pokémon Mil escondido. E dizia muitas teorias, como você tem que pegar um item específico para derrubar o caminhão e não sei quantos outros métodos. Mas a teoria é falsa, não tem nada. O caminhão é só enfeite do cenário. A clássica teoria da Triforce no Zelda Ocarina of Time. Essa teoria começou quando a revista da Nintendo Power divulgou algumas informações falando em pegar a Triforce no Ocarina of Time. Mas é claro, as informações eram falsas, tanto que um tempo depois eles confirmaram que tudo que eles tinham mostrado era falso. Mas tem gente procurando essa Triforce até hoje. Perto do final da primeira fase do 007 GoldenEye, bem distante, tem uma ilha que não é acessível e muitos especulavam o que tinha nessa ilha. Mas com o Game Shark ou usando um emulador que tenha cheats, é possível acessar essa ilha. E lá tem algo que já era esperado. Isso mesmo, porra nenhuma.
Nessa localização tem um quarto cheio de sangue e uma serra elétrica, parecendo que algum serial killer matou alguém aqui. Mas isso é referência ao filme Scarface. E algumas revistas mostravam que era possível desbloquear um personagem chamado Ermac no Mortal Kombat 1. Mas é claro que essa teoria é falsa e ele só veio aparecer nos outros jogos da franquia. A verdade mesmo é que em algumas máquinas acontecia o erro do Scorpion ficar com cores vermelhas ao invés do amarelo. E o nome Ermac vem da frase erro de macro. Uma coisa que muitos especulam é que o jogo Sonic 3 foi compositado pelo Michael Jackson. E o motivo disso são algumas músicas do jogo que se assemelham muito com as do Michael. Só que muitas pessoas dizem que não, ele não ajudou na composição das músicas do Sonic 3. Outras pessoas dizem que sim, e ele não quis botar seu nome nos créditos. Outros dizem que ele não botou por causa das acusações. Eu não sei muito bem se essa teoria é verdade, não. Mas tem algumas músicas do Sonic 3 que realmente se assemelham um pouco com a do Michael Jackson. Quem tiver uma teoria aí, quem saber da verdade, fale aí nos comentários. Esse é outro mistério bem conhecido na comunidade de Minecraft, que fala de um disco bem estranho, que não tem música, mas sim sons, como se alguém tivesse gravado um áudio ali. E eu testei esse disco no meu vídeo de 10 mistérios mais obscuros do Minecraft. E como eu citei lá no vídeo, o Detetive Craft fez um vídeo a respeito desses discos. Uma das coisas que está sendo teorizada até nos dias de hoje é a história de Five Nights at Freddy's, que tem muitas coisas que ainda geram dúvidas. E agora que o FNAF Secret Breach foi lançado, talvez algumas perguntas sejam respondidas. Ou não, né? Eu não vi muita coisa sobre a lore. Em uma fase do Super Mario Galaxy 2 que eu não lembro qual era, mas se eu lembrar vou botar aí na tela. Se você olhar para o horizonte em primeira pessoa, você vai notar algumas coisas estranhas numa montanha lá em cima, parecendo aliens. Mas, ao olhar nos arquivos do jogo, o nome desses aliens, entre aspas, se chama Hell Valley Skytree, que significa Árvores do Vale do Inferno. Eu tinha falado no tópico do Pé Grande que próximo a um carro fantasma você podia achar um pé grande. Que carro fantasma é esse? Bom, esse é outro mistério bem famoso que fala que próximo onde você acha o pé grande, no Back of Beyond, tem um carro que se mexe sozinho. E algumas pessoas dizem que ele atropela, ele pode te atropelar. Mas é só um bug, pelo fato do carro nascer inclinado, ele acaba descendo. No jogo Shadow of the Colossus, você precisa matar 16 colossos, mas essa lenda fala que existe um suposto 17º colosso. E com isso foi criada a lenda do Blackbird, que dizia que era possível encontrar um colosso secreto, que era um pássaro negro aí, que é a única coisa que eu posso dizer é falso, pois a maioria das prints que tem são confundidas com um colosso removido do jogo, o colosso da versão beta. Na segunda fase do primeiro mundo, no Super Mario Bros., perto do final da fase tem um cano e uma Warp Zone na frente. E o jeito normal para acessar o Warp Zone é pegando essa plataforma e passando por cima do cano. Mas tem outro jeito para acessar essa Warp Zone. E assim, se você pular de um jeito específico, você pode entrar na parede. E assim, você poderá ter acesso ao Warp Zone. Porém, se você não andar muito, não vai aparecer nada sobre o aviso da Warp Zone. E se você entrar nos canos sem esse aviso, você entra no mundo negativo, que na versão americana é só uma fase aquática infinita.
Mas na versão japonesa, você pode entrar em até mesmo 255 fases bem bugadas. Um jogo de Atari chamado Entombed, que é basicamente um jogo onde você precisa atravessar um labirinto, coletando alguns itens e fazendo algumas coisas aí. Porém, uma coisinha, o Atari não era capaz de armazenar vários labirintos. O Atari poderia suportar isso. Simples. O jogo criava um labirinto de forma procedural, ou seja, de forma aleatória, mas que o jogador consiga terminar o labirinto. Mas agora a pergunta é: como foi feito o sistema de geração procedural do labirinto? Já analisaram todo o jogo e nada. E até chamaram um dos devs do jogo, mas ele não tinha criado o código do labirinto. Quem criou aparentemente sumiu. Sumiu. E até hoje, como foi criado esse labirinto, ninguém sabe. Esse provavelmente é um dos bugs mais famosos da franquia Pokémon. Para executar, você precisa de um Pokémon de voo e de surf. Depois disso, converse com o velho que ensina a capturar Pokémon. Depois disso, use o Pokémon de voo para chegar em Cinnabar. E use o Pokémon de surf para nadar próximo à ilha desse jeito que está aparecendo aí no vídeo. E assim tem chance de aparecer alguns Pokémons de level alto. E também tem chance de aparecer um Missigno. E ao encontrar o Missigno, o sexto item da sua mochila será duplicada, ou melhor, vai ficar infinito. E muitos se especulavam quem era o Missigno, que Pokémon era o Missigno. Bom, quem quiser saber mais detalhes, tem um vídeo do Jirai onde ele explica quem é o Missigno. Na casa da Catalina, do lado da casa dela tem 3 covas e uma pá. Isso indica que talvez a Catalina tenha matado alguém e tenha enterrado os corpos ali perto de sua casa. Mas quem são essas pessoas? Algumas dizem que foram os ex da Catalina. Mas, sinceramente, eu não sei nada disso aí. Em algumas fases do Mario 64, tem algumas moedas que são impossíveis, entre aspas, de obter. E o motivo disso é por causa do mau posicionamento das moedas. Porém, eu falei impossível entre aspas, porque ainda dá para pegar essa moeda. E só que não dá para pegar do jeito normal não, tem que bugar muito, tem que bugar nas paredes para poder pegar a moeda. No Fischer Lagoon tem uma cadeira de rodas que está abandonada sem motivo nenhum. Então foram criadas várias teorias que lá é onde tinha o monstro do Lago Ness. Mas essa teoria do monstro do Lago Ness é falsa. E teve outra teoria que eu não lembro onde eu vi. Era de alguém que estava andando com um carrinho de rodas e acabou tropeçando e caiu no mar e morreu. Enfim, tem várias teorias aí, mas provavelmente é só um easter egg aí. Essa é uma lenda bem conhecida que fala de um jogo que surgiu no estado de Oregon, nos Estados Unidos. E aparentava ser só mais um jogo de arcade comum, se não começasse a surgir boatos sobre esse jogo. Dizem que o jogo pode causar tonturas, vômitos, pesadelos, efeitos de drogas e até vontade de cometer suicídio. Depois de um tempo, mais ou menos um mês depois que o jogo foi lançado, as máquinas simplesmente sumiram de uma hora para outra, sem explicação. Sinceramente, e tem muita controvérsia dessa lenda. Tem coisa que aparenta ser verdade, tem outras coisas que aparentam não ser verdade, como pessoas que dizem ter programado o jogo. Mas provavelmente esse jogo ele é falso e ele nunca existiu.
No Luigi's Mansion tem uma sala com telefone e ao atender irá cair um raio. Porém, uma coisa meio perturbadora acontece quando cai o raio. Aparece uma sombra do Luigi na parede. E a sombra aparenta ser o Luigi enfocado. Tem várias teorias sobre isso, como que isso envolvia a beta do jogo. Outros dizem que isso é só um bug, pois em algumas partes do jogo tem a mesma sombra. Outros dizem que envolve mais a lore do Mario. Enfim, provavelmente é só um bug mesmo e não tem muita coisa demais não, é só um bug. Em 1990, a Nintendo fez um concurso da Nintendo Power e o ganhador teria o seu nome em um jogo do Nintendinho. E o ganhador foi um cara chamado Chris Houlihan. Porém, a Nintendo, que é uma empresa bem merda, só se lembrou do concurso 2 anos depois. Então não dava mais pra colocar num jogo do Nintendinho, já que não tava mais saindo. Então tiveram que colocar ele no jogo do Super Nintendo, que foi o Zelda A Link to the Past. E essa sala realmente existe no jogo. Se você fizer uns processinhos aí, você consegue acessar essa sala. E na sala é o seguinte. Um dos maiores mistérios do Super Smash Bros. Era como desbloquear a Master Hand. E isso ficou por um segredo por vários anos, até que um alemão descobriu um método para desbloquear o personagem. Para isso você terá que conectar o controle no slot 3 do GameCube, depois deixar o slot do Player 3 vazio e deixar com apenas um único personagem e tentar usar o botão de avançar e voltar ao mesmo tempo. E assim você poderá acessar uma luta com apenas um único lutador. E quando entrar em qualquer estágio, você poderá jogar com a Master Hand. Uma das coisas mais misteriosas do Mario 64 é a sala do espelho. E tem várias teorias daquela sala, como a teoria que era possível desbloquear o Luigi, entre várias outras. Sinceramente, eu acho que não tem nada demais nessa sala, mas é um pouco estranha ela. Parece que tem algo atrás daquela porta do outro lado do espelho, mesmo provavelmente não tendo nada. Na versão beta do GTA San Andreas, a Grove Street, que é a gangue do CJ, antigamente essa gangue era pra ser da cor laranja e não verde. Mas aconteceu alguma coisa que fez a Rockstar mudar a cor da gangue de laranja pra verde. Se quiserem mais detalhes, vejam o vídeo do Gigaton Games. Esse é um jogo misterioso de PS1 que está incompleto, mas uma parte do jogo é possível colocar um código e ao colocar esse código você poderá acessar uma parte secreta do jogo e com isso é possível descobrir alguns segredos e que o jogo envolve também um assassinato que realmente aconteceu. Eu não sei muita coisa sobre esse jogo, eu sei que tem muita coisa escondida nele, mas enfim, isso é o resumo do que eu sei. Ao entrar no sound teste do jogo, coloque a sequência de números 46, 12, 25. E com isso você vai abrir uma tela com vários Sonics com rostos esquisitos e com uma frase na tela dizendo diversão infinita e Sega Enterprise Magin. E uma coisa curiosa e meio estranha, esse Majin significa diabo em japonês. Algumas pessoas falam que em cópias personalizadas do Mario 64, que eu já vou falar disso, dizem que na sala onde você entra na fase da Dire Docks, você pode achar o Wario. E ele fala o seguinte: você quer diversão?
O Mario vai te mostrar a diversão. E depois ele começa a seguir você. E o Mario precisa fugir da cabeça dele. Só que isso é falso, isso não existe. Eles só pegaram um trecho de uma cena da E3 e editaram pra ficar assustador. Talvez essa seja uma das maiores lendas urbanas envolvendo jogos. Essa lenda fala que quando Pokémon foi lançado primeiramente no Japão, o número de crianças cometendo subiu muito. Alguns analisaram e descobriram que a última coisa que essas crianças fizeram foi jogar Pokémon e parar em Lavender Town. E algumas crianças que sobreviveram, que não cometeram suicídio, falaram que tinha algo muito estranho na música. E com isso foi criada a lenda de que a música da primeira versão de Pokémon podia causar ou deixar a pessoa muito doente com suas frequências binaurais. O mais estranho é que perto do lançamento do Pokémon, ou no mesmo ano, não sei, houve bastante casos de suicídio no Japão. E o motivo dessa música cometer esse é por causa que um dos funcionários da Game Freak que estava produzindo o jogo fez pacto com Onis, os demônios japoneses, para o jogo vender bastante, e em troca os Onis levariam as almas de algumas crianças. Enfim, essa aí do pacto provavelmente é falso, mas essa aí da música eu não sei muito bem dizer se é verdade ou não. Um evento de jogos estilo E3, algo fora do comum aconteceu. Tinha uma sessão que tinha um monitor de tubo sujo de sangue e uma webcam. E nesse monitor passam alguns vídeos de algumas meninas mostrando algo meio... não quero falar muito disso. E todas essas meninas aí eram nos vídeos. E com isso algumas pessoas acham que tem alguma seita que hackeia sua webcam. E quando hackeia sua webcam você morre depois. Eu acho que isso tudo aí é falso e é apenas um RG que fizeram no evento. Uma das creepypastas mais famosas da internet e dos jogos também, que surgiu em 2010 e fala de um garoto chamado Matt que comprou um cartucho de Majora's Mask de um velho. E o jogo tinha um save com o nome Ben, mas Matt pensou, vou jogar não. Então Matt criou um save só com o nome Link. Porém, os NPCs às vezes chamavam o Link de Ben. Porém, aconteceu coisas estranhas que não eram normais do jogo, como as cidades ficarem sem NPCs, chegar no boss final do nada, tocar músicas invertidas, e além disso tinha uma estátua perseguindo o Matt. Matt, vendo isso tudo, ele resolveu devolver o cartucho. Porém, a casa do velho estava à venda, e quando perguntou para algumas pessoas do bairro quem era Ben, ele descobriu que era um garoto que morreu afogado e de algum jeito ficou preso no cartucho de Majora's Mask. É bem interessante essa creepypasta. Parece que ano passado essa creepypasta ela voltou como forma de RG. Enfim, é bem interessante e recomendo ler. É uma teoria que fala que cada cópia de Super Mario 64 é personalizada. E a prova disso são algumas coisas que os próprios devs falaram. E coisas que apareceram no jogo e de outros não. E além disso tem vários vídeos aí no YouTube que são dessas supostas cópias personalizadas. Mas muito provavelmente essa teoria é falsa. E os vídeos que tem por aí provavelmente são de um ARG. O jogo LSD Dream Layton é um dos jogos mais estranhos que existem, pois esse jogo tem várias mensagens e lugares bem esquisitos, e que esse jogo seria um simulador de sonhos. Dizem que esse jogo foi banido em alguns países por causa de alguns crimes que ocorreu por causa desse jogo.
E tem até uma creepypasta que fala que alguém entrou numa sala do jogo com algumas mensagens em japonês. Porém, esse cara ele chamou um amigo japa para traduzir o que estava escrito. Depois que ele descobriu, ele não falou nada e voltou pro Japão. E ao voltar pro Japão, ele matou um desenvolvedor do jogo. Porém, provavelmente esses crimes aí são falsos e nunca aconteceram, eu acho. Em meados de 2014 e 2015, alguns vídeos foram postados no YouTube de um jogo chamado Sad Satan. E o título desses vídeos dizia ser um jogo da Deep Web. E até que conseguiram o download do jogo. Só que esse jogo que temos acesso é diferente do que tinha nos vídeos, com algumas coisas a menos. E o jogo em si ele é bem estranho, pois ele não tem jumpscares, mas sim imagens de gore. E outras coisas como fotos de fotos de pessoas antes de morrerem e outra coisa. Mas falando a verdade, esse jogo nem veio da Deep Web e tem muitas outras coisas confusas nessa história. Quem quiser mais detalhes, veja o vídeo do Stacks. Esse é um jogo de Nintendo 64 que nunca foi lançado. Porém, um cara chamado Adam Butcher conseguiu um cartucho da versão Alpha ou Beta. E esse jogo tem algumas coisas meio estranhas nele e até meio perturbadoras. Mas isso tudo faz parte de um RG. Bem interessante. E quem quiser saber mais desse RG tem vários vídeos aí no YouTube. Essa é outra creepypasta bem conhecida, envolvendo jogos amaldiçoados. Essa creepypasta fala de um jogo amaldiçoado do Sonic. Eu vou resumir a história aqui porque não quero que esse vídeo fique com 10 minutos só de história. Um jovem chamado Tom recebeu um CD e escrito Sonic.exe e uma carta do seu amigo Kyle, que pediu para Tom destruir o jogo, mas Tom ignorou os avisos de Kyle e foi jogar. E o jogo tinha a tela inicial do Sonic normal, porém o último frame mostrou a tela toda diferente. Um céu negro, mar de sangue e o Sonic com olhos negros e pupilas vermelhas e sangrando pelos olhos. Quem falar que ele menstrua pelo olho terá o comentário removido. E nesse jogo você não controla o Sonic, mas sim o Tails, o Knuckles e o Robotnik. Então Tom jogou com Tails e Knuckles. Porém aparece uma parte onde Sonic mata os dois. Então com isso Tom parou de jogar e foi dormir. Porém ele teve o pior pesadelo da vida dele. Depois disso ele voltou a jogar com o Robotnik. Porém Sonic matou o Robotnik. E com isso apareceu uma tela que perturbou o Tom. Era uma cara do Sonic muito realista com a frase I am God. Depois a tela ficou preta e apareceu a mensagem: pronto para o round 2, Tom. Depois o PC de Tom desligou e ao olhar para trás tinha um boneco do Sonic sangrando pelos olhos. Existem várias outras versões dessa história, mas eu não vou contar aqui porque senão esse vídeo vai ficar com 30 minutos só de história. Então não quero contar não. A Old Root é um ARG do Minecraft que começou em 2014 no Reddit. E basicamente esse ARG, entre aspas, é uma série de enigmas. Quem quiser saber mais desse ARG, vejam aí o vídeo do meu amigo Lucas LG, onde ele fala sobre a Old Root. Na fase Knock Bay, na terceira Shine, onde você coleta as moedas vermelhas, tem um livro escondido em uma pequena cabana, que não tem nada no livro. Nem é possível acessar ele, nem ler ele. E alguns dizem que esse livro ia fazer parte de uma missão removida do jogo. Alguns dizem que esse livro ia fazer parte de uma missão removida do jogo. Outros dizem que antes do lançamento ia aparecer uma mensagem dizendo: você vai morrer ou você não tem vida. Mas é claro, isso é só boatos, não dá para dizer qual seria a utilidade desse livro.
Essa é uma das creepypastas mais perturbadoras que eu já vi. Pra mim, pelo menos, é meio perturbadora ela. Que fala que ao terminar o modo pega-pega com Tails Doll, uma maldição iria acontecer. E dizem que o Tails Doll iria aparecer na vida real. É bem estranha essa creepypasta, mas é falsa. Existem muitos relatos aí envolvendo o Tails Doll. É bem estranho essa creepypasta. Em abril de 1999, nos Estados Unidos, dois jovens cometeram um assassinato em uma escola. Feriram 24 pessoas e mataram 13. Depois cometeram suicídio. Esse caso ficou conhecido como Massacre de Columbine. E descobriram que esses dois jovens jogavam Doom. E com isso começaram a acusar o jogo Doom por causa do massacre. E descobriram que esses dois jovens faziam parte de um fórum de Doom, onde o pessoal criava mapas. E dizem que esses dois jovens tinham feito alguns mapas que não... Eu acho que não estão mais disponíveis para nós jogarmos. Se eu tiver errado, me corrija aí. Existe um jogo relativamente conhecido chamado Kanye Quest 3030, que é um jogo de RPG Maker, que é um jogo do Kanye West. Esse jogo parece ser só um jogo meio shitpost, porém algum desocupado descobriu que esse jogo esconde um segredo sobre o ascensionismo. Eu não vou falar muita coisa sobre esse segredo, então quem quiser mais detalhes tem o vídeo do Fábrica de Noobs. Esse foi um jogo lançado em 1989 pela Carvina Corporation. E nesse jogo você podia jogar com Porto ou Gash. A jogabilidade do Porto era uma mistura de plataforma com puzzles. E o Gash era plataforma com combate. E nesse jogo você explora uma mina de carvão com alguns espíritos. Só que o mistério mesmo é saber se esse jogo existiu, pois só foram produzidas 5.000 cópias do jogo. E sempre que você morria ou zerava o jogo era automaticamente deletado do seu PC. Quem quiser saber mais detalhes, eu fiz um vídeo sobre esse jogo. Esse é um jogo de PC lançado nos anos 90, que ensinava pessoas a digitar. Mas esse jogo esconde alguns segredos meio perturbadores. Primeiro que a partir da fase 5 era impossível progredir no jogo, pois você tinha que digitar muito rápido em pouco tempo, e com isso ninguém chegou na fase 6. E também esse jogo tem alguns sons bem perturbadores, e alguns dizem que algumas crianças ficaram com pesadelos depois que jogaram o jogo, como por causa do barulhos e também por causa do Mister Mix. Então, alguns hackers decompilaram o jogo e descobriram que esse jogo escondia algumas imagens de pessoas mortas e outras coisas bem perturbadoras. Mas essa história é falsa. Esse jogo Mister Mix nunca existiu nos anos 90. E além disso, se você fizer uma decompilar o jogo, você não vai achar nada de pessoas. É só um creepypasta. Esse jogo foi lançado mais ou menos na época do Doom. E é bem difícil achar cópias do jogo, pois a maioria estão estragadas. Porém, ainda tem downloads do jogo aí na internet. O jogo começa em uma sessão de ingressos e você precisa ir até um teatro. Quando você entra no corredor que leva até o teatro, você volta para a sessão de ingressos. Então você vai até o corredor que leva ao teatro e você volta para a sessão de ingressos. E esse processo se repete até a sessão de ingressos começar a se modificar, com quadros esquisitos, o bilheteiro começa a ficar meio estranho. E depois de andar bastante, você pode se deparar com um bilheteiro com a cabeça toda deformada, parecendo um redemoinho. E algumas pessoas que viram esse bilheteiro com redemoinho disseram que ficaram com traumas
e com pesadelos. Só que esse jogo é só uma creepypasta, não tem nada demais. Esse jogo nunca existiu na época do Doom. Tem um hack do Super Mario World que foi postado no SMW Central, que aparentava ser só um hack que não tem nada demais, um hack que aparentava até mesmo ser mal feito. Mas esse caso esconde um suposto caso de muito estranho. Talvez eu faça um vídeo a respeito sobre esse caso. Muitos jogos online ficam abandonados com o tempo, seja por causa de falta do interesse dos jogadores. Puta que pariu, tem a porra de um rádio falando ali, vai tomar. Por causa de treta envolvendo o jogo. Tem algumas pessoas que ainda continuam jogando esse jogo. E dizem que alguns desses jogos, algumas pessoas fazem cultos nos jogos. Eu não sei muito a respeito desses cultos aí não, mas pelo que eu vi, alguns cultos fazem doxing com as pessoas. Se você souber mais desses cultos, deixa aí nos comentários. Isso é um jogo texto-aventura lançado na época dos anos 90. E as cópias do jogo só ficaram lá na Bahia de São Francisco. Porém, esse jogo ele é diferente de todos os outros jogos dessa aventura. As pessoas que tentaram jogar esse jogo diziam ser muito difícil e mal programado. Porém, um desocupado, cheio de tempo livre, chamado Michael Neves, resolveu tentar chegar no final desse jogo. Depois de 5 horas jogando, ele chegou no final do jogo. E quando terminou o jogo, apareceu algumas coordenadas. Essas coordenadas levavam para um parque. Então Michael levou um mapa, uma pá e uma bússola. Ao chegar no lugar das coordenadas, ele viu algumas terras jogadas no chão. Michael então cavou, esperando achar um tesouro. Mas ele achou algo terrível. Ele achou uma cabeça em decomposição. A polícia foi acionada e descobriram que essa cabeça era de uma garota chamada Karen Paulsen. E com isso, tentaram descobrir quem era o programador do jogo, porque ele seria o único suspeito do assassinato. Mas esse caso do assassinato e quem é o programador do jogo continua sem solução. Não sendo uma história muito boa, ela é provavelmente é falsa. É só você tentar pesquisar sobre a morte dessa mina aí, que você não vai achar nada. E os jogos que tem aí são tudo feito por fãs, eu tô falando sério. O Game Boy é um console recheado de acessórios. E um desses acessórios é o Game Boy Camera, que é um acessório que é possível você tirar fotos usando só um Game Boy. Só que esse acessório esconde um segredo. No cartucho existem algumas fotos de umas pessoas que ninguém sabe quem é. E alguns dizem que essas pessoas fazem parte de um culto misterioso. Enfim, eu não sei muita coisa sobre isso, mas tem vários vídeos aí no YouTube sobre essa maldição do Game Boy Camera. Só você pesquisar aí. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado dele. Se gostou, dá um likezinho aí e compartilha, pois isso pelo menos compensa as horas que eu passo escrevendo roteiro, gravando áudio, editando. E se você não gostou, se você viu até o final, então, né? E também, se você puder me seguir no Twitter, eu tô agradecendo. E sim, agora eu tenho Twitter. Segue lá. Enfim, falou.